Olá, amigos! Eu sou o professor Alexandre e estamos novamente aí com aulas visando sua preparação para a Unicamp e para a FUVEST. Na aula de hoje, vamos fazer duas apostas em dois temas que acreditamos aí as provas irão cobrar, né, irão aparecer esses temas e temos razões fortes para que eles apareçam. O primeiro tema trata da vegetação do Brasil, principalmente em função de todo esse processo, todo esse debate em torno da mudança do Código Florestal Brasileiro. E o outro é falarmos um pouquinho sobre as regiões polares. Normalmente, o aspecto das regiões polares fica normalmente periférico nas aulas, em virtude de outros interesses aí, né? Geologia, clima, oceanografia e tudo mais. Mas esse ano tivemos aquele acidente na nossa base, na Antártica, a Comandante Ferraz, e por conta disso, né, nós tivemos aí coberturas, tivemos especiais em muitos jornais e tal, sobre esse acidente, qual a importância da região antártica ou das regiões polares, Ártica e Antártica. Então, vamos ter essas duas apostas hoje em temas que acreditamos que as provas irão recorrer. Então, nesse primeiro, vegetação do Brasil e o Código Florestal. Fazendo uma coisa bem prática, primeira coisa que você deve reconhecer, quais os grandes domínios vegetais do Brasil? Eu recorro aqui à classificação dos chamados domínios geomorfológicos ou morfoclimáticos, observados também pelo professor Aziz Absaber. Então nós temos aqui os grandes domínios no Brasil, reunindo características climáticas, topográficas, que resultaram na vegetação, que é a verdadeira cara dessas paisagens. Então veja, o domínio amazônico, tranquilo, o domínio dos cerrados, ou savana do Brasil, o domínio dos mares e morros, a Mata Atlântica, o domínio das araucárias, Mata dos Pinhais, campos, pampas, o domínio da caatinga. Estas áreas em branco, nessa classificação, registram os chamados trechos de transição, onde você tem um encontro de dois ou mais domínios, né? Então, nesse caso aqui, ó, você tem a transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, aqui entre o Cerrado e a Caatinga. Destes domínios de transição, duas áreas de transição regularmente chamam um pouquinho mais a nossa atenção. O Pantanal, que reúne características aqui do Cerrado, características pela Bolívia, características amazônicas, e sendo uma planície alagada, toda a complexidade das áreas de alagamento. E entre a Caatinga e a Amazônia, a chamada Mata dos Cocais, que aparece com destaque no Piauí, no Maranhão, é uma espécie de um cerrado mais bruto, um cerradão, onde temos o destaque das palmeiras. Mas veja, então você reconheceu os grandes domínios vegetais do Brasil. Penso que não dói mais tarde você pegar aí o seu material e conferir as características um pouco mais a fundo. A Amazônia extremamente variada, latifoliada, higrófila, né? Muito bem. A Caatinga, que é xerófita, o Cerrado, adaptado ao clima que chove no verão, é mais seco no inverno. Então tente conferir estas características. Mas eu quero chamar a atenção para a situação das vegetações e a mudança do Código Florestal. A mudança do código ela é necessária porque o nosso código é antigo e com o tempo ele foi recebendo aí anexos e virou uma verdadeira colcha de retalho. Ninguém discorda na necessidade de mudança, tanto ambientalistas quanto ruralistas, né? Enfim, vem a necessidade da mudança. O problema é que as propostas que têm sido encaminhadas, e até agora não houve aprovação, né, do código, duas vezes as propostas pararam na mesa da presidenta Dilma e receberam vetos em alguns trechos, né? O problema é que essas propostas, elas apontam para uma possível destruição maior ainda da vegetação, a liberação de espaços para o corte, também a desobrigação de quem desmatou que restabeleça as vegetações. Então, eu noto que duas coisas nós devemos assim nos prender nessa mudança do código. Primeiro, as áreas de preservação permanentes. Se o amigo tem acompanhado essa discussão,
passa a impressão de que a única área de preservação permanente corresponde às chamadas matas ciliares, né? Passa muito essa impressão. A discussão em torno das matas ciliares ocupou boa parte, né, do tempo. Mas, além das matas ciliares, que são essas vegetações que margeiam os rios e importantes para evitar o assoreamento dos rios, importantes para evitar que a água promova muita erosão, é uma área importante de frequência de animais e tudo mais. Além das matas ciliares, nós temos outras áreas de preservação permanentes. Então, confira, são áreas de preservação permanentes, que não podem ser mexidas. As vegetações litorâneas, que correspondem à vegetação das praias, os manguezais, vegetação até de dunas, muito bem. As vegetações marginais aos rios, as matas ciliares, que também margeiam áreas de nascentes. As vegetações de encostas, com declividade superior a 45 graus, essas vegetações são importantes para evitar os temidos deslizamentos, né, desmoronamentos, e também as vegetações do topo, do cume de morros. São áreas importantes, né, para receber a água da chuva, evitar um escoamento rápido, né, que infiltre, alimente nascentes e tudo mais. Então, as áreas de preservação permanentes não estão restritas apenas às vegetações ciliares. Também nós temos vegetações do litoral, matas ciliares, encostas e as vegetações do topo. Outro aspecto que pode sofrer alteração com a mudança no código diz respeito à chamada reserva legal. A reserva legal, ela corresponde a um espaço que deve ser preservado, mas onde é possível ocorrer exploração. É possível ocorrer exploração, mas dentro de técnicas de manejo. As áreas de reserva legal, elas podem ser aproveitadas para a retirada de frutos, para a prática de agricultura orgânica, para a retirada, por exemplo, de alguns galhos, feitio de trilhas para exploração turística e tudo mais. Mas elas não podem ser retiradas totalmente para agricultura comercial, estabelecimento de pastos e tudo mais. Pelo atual código, as reservas legais estão organizadas assim. Na Amazônia, você compra uma propriedade, 80% reserva legal. Você comprou a propriedade, 80% é reserva legal. Muito bem. No Cerrado, 35%. E nos demais, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa, Pantanal, 20%. Então é interessante que você faça essa diferenciação. Veja o seguinte, você tem uma propriedade, uma fazenda, muito bem. As vegetações que estão ao lado do rio, ao lado de encosta, essas vegetações são áreas de preservação permanente. Muito bem, você não pode mexer. E na sua propriedade você ainda deve ter a chamada reserva legal. Na Amazônia 80%, no Cerrado 35% e no restante do Brasil 20%. Então note uma coisa, você tem uma propriedade, você precisa ter, no caso do estado de São Paulo, 20% reserva legal. Muito bem, mais ainda as áreas de preservação permanente. Isso, em alguns casos, pode até inviabilizar certas propriedades, porque grande parte dela fica relacionada a áreas que não podem ser mexidas ou áreas que têm um uso restrito. Então, note, atualmente, o Código prevê isso, que você deve ter as áreas de preservação permanente mais a reserva legal. A mudança do Código prevê a soma desse espaço. Então, a ideia é que ocorra assim, você tem um terreno no estado de São Paulo, você tem um terreno onde tem Mata Atlântica, você deve preservar X%. Este X% abriga as áreas de preservação permanente mais as reservas legais. Então, note que com essa situação você pode abrir espaço para maior desmatamento. E o maior desmatamento causa impacto na saúde dos rios, nos deslizamentos de encosta, na preservação da qualidade do ar, da biodiversidade como um todo. Por isso as preocupações, por isso que os ambientalistas dizem, né, que essa proposta ela é agressiva. Por isso que nós observamos que o setor produtivo, né, madeireiros, ruralistas, tem uma
simpatia por essa mudança do código que pode permitir, né, a situação de maior desmatamento. Muito bem. Então, para concluirmos essa parte sobre as vegetações, você deve reconhecer os grandes domínios e ter o entendimento da reserva legal, das áreas de preservação permanente. Um outro aspecto que é bom, assim, sempre lembrarmos, é que a Amazônia corresponde ao nosso maior domínio e muito delicado, sempre existem preocupações. Reconheça esse que é o chamado Arco das Queimadas. Este trecho aqui, então, que é a parte mais sul, né, da Amazônia, ele já foi desmatado em até 80%. Uma área que abriga grandes lavouras, que abriga a criação de gado, né, e tudo mais. Então vocês vejam, hoje a Amazônia ela tem 80% da sua área dedicada às reservas legais. E ainda temos as áreas de preservação permanente. Mesmo assim, temos aqui esse grande dano, né, no chamado Arco das Queimadas. Se o código permitir um maior desmatamento, veja que nós podemos ter, né, uma derrubada da Amazônia muito maior, o que realmente é preocupante. Então, muito bem. Então, essa é uma das nossas primeiras apostas, a história da vegetação relacionada à mudança do Código Florestal. Segundo ponto aí da nossa aula, as regiões polares. No início desse ano, sofremos aí um acidente na estação Comandante Ferraz. Esse acidente ainda não foi assim devidamente explicado, mas acredita-se que ocorreu uma falha, um desligamento no sistema de alarme da estação. Ela foi totalmente destruída, né? E temos aí um prazo que talvez possa levar 10 anos para termos a reconstituição dessa base e a retomada das pesquisas. É aqui então que mora uma situação. Por que o Brasil mantinha uma base, a base Comandante Ferraz, desde 1984 na Antártica, para pesquisas científicas, principalmente pesquisas relacionadas ao clima, oceanografia e geologia. Qual o interesse dessas pesquisas? Científicos, pesquisas relacionadas ao aquecimento global, à redução da camada de ozônio. O Brasil não tinha demarcado, não tinha posse de um terreno na Antártica e nem fazia exploração de recursos naturais. Por quê? Porque a Antártica, desde 1961, ela é protegida pelo chamado Tratado Antártico. Esse tratado, firmado em 61, defendeu que por 30 anos a Antártica seria convertida em um território internacional, onde não poderia ocorrer pesquisas militares, testes nucleares, por exemplo, e também não poderia haver a requisição de posse de território. 61, 30 anos, inspirou em 91. Em 91 ele foi esticado para mais 50 anos. Então até 2041 a Antártica ela é convertida em território internacional. Muitas vezes você vê aqueles mapas da Antártica que dividem o espaço antártico como uma pizza, mas esses são espaços, né, delimitados onde os países praticam suas pesquisas e tal, mas não há a proibição de que um entre no espaço do outro, uma vez que a ideia é de que também ocorra lá uma cooperação pacífica, né, entre os países. E em 91 foi firmado o Protocolo de Madrid. Esse Protocolo de Madrid, ele resolveu detalhes do Tratado Antártico, porque veja, o Tratado Antártico, ele proíbe posse, proíbe bases militares, ele proíbe testes nucleares, mas ele deixou aberta a possibilidade de retirada de recursos naturais. É sabido que na Antártica existem reservas de minério de ferro, de petróleo, pesca bastante generosa, existe um pequeno crustáceo, o krill, que é muito retirado lá. No passado havia a caça de baleia, né, muito interessante. Então é proibida a retirada dos recursos naturais. O Protocolo de Madrid entrou em vigor em 91 para também 50 anos. Depois desse prazo, espera-se que a Antártica continue nessa situação, né, de região internacional sem a retirada dos recursos naturais. Então vejam, a Antártica, o Brasil mantinha uma base aqui na chamada Península Antártica, que é voltada para a América do Sul, justamente para o desenvolvimento destas pesquisas.
E tivemos esse acidente e tal. Então, vocês vejam, desse acidente nasce a necessidade de você lembrar, né, que existe o Tratado Antártico, que existe o Protocolo de Madrid, que o Brasil não tinha lá uma base para retirar recursos, nenhum país tem. E a região ártica? A região ártica, o polo e a sua vizinhança, esta região corresponde também a um território internacional. Os demais espaços dentro do Ártico, que é o caso aqui ó, na Ásia, nesse trecho pertence à Rússia. Na Europa, pertence à Noruega, Finlândia. Ó, nesse trecho aqui, Canadá, Estados Unidos, no Alasca. Estes territórios são de posse destes países. Só o Polo Norte, que é considerado uma região internacional. Aí você pode até dizer o seguinte, também, né? Quem vai se interessar pelo Polo Norte? Frio, louco, debaixo de uma calota de gelo que cobre o mar Ártico, né? Quem se interessaria? Mas nos últimos anos, com a redução da calota de gelo no Ártico, por conta do aquecimento global, tem facilitado o trânsito de navio nessas áreas e tem facilitado práticas de retirada de petróleo, práticas de pesca. Então, os países se interessaram por essa região. A Rússia, inclusive, fez uma coisa curiosa, né? Ela pegou um submarino, um pequeno submarino, foi por debaixo da calota de gelo, porque no Ártico, todos os anos, nós temos o degelo das bordas dessa calota, dessa banquisa de gelo. Mas o Ártico permanece com essa, né, capa de gelo. Os russos foram por baixo e colocaram uma bandeira exatamente onde está o Polo Norte. E eles alegam que eles chegaram primeiro. Embora a conquista do polo seja atribuída ao início do século XX, né, mas eles alegam que eles chegaram primeiro e desejam a posse desse território, o que despertou em cortes internacionais, né, disputas entre Rússia, Canadá, Estados Unidos, né, Noruega, pela posse dessas riquezas. Então, no Ártico, já é praticada a pesca, retirada de petróleo, gás, minérios, exploração de rotas de transporte. E o Ártico tem áreas, existem países que têm posse de territórios ali. Só o polo que é uma área internacional. E agora essa área vem sendo, então, disputada. Então, muito bem. Então, veja, então, as regiões polares, normalmente periféricas em nossas aulas, né, normalmente aí nós deixamos meio no canto, esse ano são sobrevalorizadas por esse acidente na Antártica e também por essa disputa pelo Ártico. Muito bem, então vamos dar uma olhada como é que isso pode aparecer aí nas nossas provas. Esse é um exemplo bem interessante, veja o seguinte, PUC Mineira. Dentre os temas políticos mais polêmicos dos últimos anos, encontra-se a reforma do Código Florestal Brasileiro. As mudanças propostas sobre o antigo código alteram algumas das leis que regem a utilização do solo e a definição das áreas de proteção permanente, dentre outras. Áreas de preservação permanentes, litoral, mata ciliar, encosta, topo, dentre outras as reservas legais, né, a exigência de reposição de áreas que foram desmatadas indevidamente. Muito bem, diante disso, vamos lá. A reforma desse código remete à forma de uso do solo e o papel social que deve cumprir perante a sociedade brasileira. Sobre o uso do solo no Brasil e suas repercussões socioespaciais, é incorreto afirmar. Sobre o uso do solo, o uso das vegetações, no Brasil é incorreto. A. O Brasil sempre utilizou de forma extensiva seus recursos naturais, valendo-se de sua extensão territorial e da abundância desses recursos. Sim, né, desde o ciclo do pau-brasil, depois o ciclo do café, o ciclo da borracha, enfim, nós sempre os utilizamos de maneira grandiosa, né, os nossos recursos. Eu quero errada. B. Não há necessidade de expansão das áreas desmatadas para o aumento da produtividade agrícola diante do montante do territorial já desmatado e fracamente explorado? Sim, isso é verdade. O Brasil hoje pode aumentar muito a sua obtenção de recursos na agricultura sem desmatar mais um palmo, simplesmente empregando melhor tecnologia para que aumente, como diz o item, aumente a produtividade, o que eu consigo explorar numa certa área.
A justificativa de que temos que mudar o código para que permita a expansão das áreas agrícolas, ela não cola. Nós temos condições de melhorar a produção sem expandir as áreas agrícolas. Quero errada? C. A ideia de sustentabilidade ao longo da história é um elemento que permeou as ações do processo produtivo rural? Errado, errado, né? Veja que ainda hoje boa parte das nossas práticas são predatórias, né? Sem prever a recuperação, sem preocupação com as gerações futuras. Então a última está correta, né? A terra e seu uso possuem um valor social que deve ser avaliado na perspectiva da elaboração de toda e qualquer legislação e política pública a eles destinado. É isso aí. Essa situação aqui, ó, a terra e seu uso social deve ser avaliado na perspectiva da elaboração de toda e qualquer legislação pública a ele destinado. Essa também é uma crítica a esses debates, né, do Código Florestal, porque muitas vezes o aspecto meramente técnico ou meramente econômico tem sido levado em consideração, quando o aspecto social também, né, das comunidades que vivem nessas áreas deve ser entendido. Muito bem. Teste 2. As regiões polares estão situadas em altas latitudes, tanto ao norte quanto ao sul do Equador, o que lhes confere características particulares. Em relação a estas regiões, pode-se afirmar: na região antártica sul, a permanente camada de gelo contribui para a escassez de recursos minerais. Podemos parar de ler, né? E embora boa parte da Antártica fique coberta por uma geleira, por um glacial, mas sabes que embaixo dessa geleira existe uma estrutura rochosa, variada. Essa estrutura tem dobramentos modernos, com vulcões inclusive ativos, bacias sedimentares que guardam petróleo e gás e rochas resistentes que têm minério. Podemos parar de ler isso. Existem recursos naturais lá e cobiçados. Daí a necessidade do Tratado Antártico, que diz que não pode ter base lá, o Tratado de Madrid que limita a utilização. No Ártico, a permanente camada de gelo inviabiliza a exploração de petróleo. Também é errado, porque no Ártico a camada de gelo derrete nas bordas, existem trechos dentro do Ártico que não são cobertos de gelo, e no Alasca, no norte do Canadá, na Sibéria russa, é explorado petróleo, gás, minério e tudo mais. Na Antártica, a efetiva exploração dos minérios tem possibilitado a inserção da região na dinâmica econômica mundial? Não. Na Antártica não é permitida a retirada de recursos por conta do Tratado de Madrid. Na região ártica, a descoberta de petróleo tem impulsionado a exploração econômica do norte da Sibéria e no Alasca? Sim, é isso aí. Na região antártica, o fim do Tratado Antártico em 91, não, ele não terminou, ele foi prorrogado para mais 50 anos. Então, nessa questão, alternativa D. Na região ártica já existe a exploração de petróleo. Também minério, retirada daquelas florestas só de coníferas também nesse espaço. Último teste aí, vamos lá. Questão da Unesp. O Ártico está na mídia. Temos que ler com calma essas notícias, né? Notícias da região do Ártico levantam dados sobre a corrida ao petróleo em suas águas. Nações reclamam parte das riquezas sobre o fundo do Oceano Glacial Ártico, enquanto o aquecimento global expõe áreas antes cobertas de gelo, pois a extensão do gelo marítimo no Ártico diminuiu por volta de 14% desde 1970. Mais um trechinho. A mídia destacou que os russos instalaram sua bandeira em turfa submarina, no relevo submarino, e que a Guarda Costeira Americana mapeou o Mar de Bering, que é um dos mares da região ártica. Vejam que estas notícias batem no que tratamos, né? Que existe uma disputa pelo Ártico, os russos mandaram aquele submarino, existem cortes discutindo a utilização da região ártica. Muito bem, sobre isso o que é correto? Os direitos aos recursos localizados no assoalho submarino são definidos com a colocação de bandeiras como no período da colonização das fronteiras? Não, né? A retirada dos recursos nos oceanos, quando próxima do continente, é organizada pela lei do próprio país, dentro do chamado mar territorial. Quando em áreas afastadas dos continentes, em águas internacionais, elas são controladas pelo chamado direito internacional dos oceanos. Então vamos lá. As regras que possibilitam reivindicar recursos no leito submarino vêm da Convenção da ONU sobre o Direito do Mar? Pode ser. Vamos ver se não está melhor. Há um acordo entre os países que circulam o Ártico, Rússia, Canadá e tal? Não há um acordo. Hoje existe uma disputa, né? Um desentendimento.
Com o degelo ártico, a navegação e a exploração de minérios não são beneficiadas? São, com o degelo fica mais fácil retirar. A Convenção da ONU sobre o Direito do Mar possibilita que todas as nações costeiras tenham direitos econômicos iguais sobre os recursos? Não, né? Porque vocês vejam que as nações têm direito sobre aquilo que está diretamente perto do seu território. Muito bem. Agora, o que está lá no centro dos oceanos são águas internacionais. Então, fica melhor o quê? Alternativa B, né? As regras que possibilitam reivindicar os leitos submarinos vêm da Convenção da ONU sobre o Direito do Mar. Aqui eu peço licença para uma coisa. É comum ainda dizermos que, no caso brasileiro, nós temos direito a 200 milhas de mar territorial. Ao redor do nosso território, 200 milhas de mar territorial. Na verdade, pela Convenção dos Direitos do Mar, estabelecida pela ONU no início dos anos 90, todos os países que têm mar aberto, né, que têm grandes extensões para os oceanos, têm direito a 12 milhas de mar territorial, ali o país é soberano, mais 188 milhas de zona de economia exclusiva. Então, quando você observa essa franja de 200 milhas marítimas ao redor dos países, nós não temos 200 milhas de mar territorial. Nós temos 12 milhas de mar territorial e mais 188 de zona de economia exclusiva. Nessa faixa de 200 milhas é que nós encontramos normalmente a dita plataforma continental, onde existem recursos com gás natural, com petróleo e tudo mais. Então vejam, os países lá do Ártico, para pegarem esses recursos lá no centro do mar glacial ártico, eles têm que recorrer a essa convenção, né, porque ela permite a exploração, mas dentro de certos critérios, e como é uma área que atualmente não é de ninguém, claro que essa área vem sendo disputada. Muito bem, então assim, fechamos esses 2 pontos aí que acreditamos mesmo, né, que as provas irão defender. Então, mais uma vez, espero que tenha sido proveitoso e que você tenha sucesso nas suas provas aí da Unicamp e da FUVEST. Até a próxima.